anomia significa aqueles que estão sem lei. E, portanto, depois apareceu o movimento chamado o Concílio Mundial das Igrejas, e este novo Espírito Santo, entre aspas, que diz que não há lei, teve que renovar toda a criação. Lembrem-se disto. Gary H. tinha dito que os maçons também controlam o Concílio das Igrejas Mundial. Isto é interessante. Portanto, vamos ver o que dizem. Lembram-se que Alice Bailey tinha dito que as lojas maçónicas e as igrejas se tinham de reunir de alguma maneira? No Concílio Mundial das Igrejas, uma das pessoas mais proeminentes que fala é esta pessoa, Chung Kyung. Ela é uma professora de teologia na igreja presbiteriana. É uma igreja calvinista. Portanto, ela começa a sua performance, entra a dançar com um conjunto de aborígenes e depois ela invoca o espírito dos mortos, entre eles o espírito de Gandhi, Steve Biko, Martin Lutero. Hello. E entre outros, ela chama também Jesus Cristo. 18 vezes no seu sermão, ela invoca o espírito dos mortos. Ela fala da presença dos espíritos dos ancestrais que estão ali. E ela diz que o Espírito Santo é não é um Espírito Santo, é uma Espírito Santo. E estamos a falar de uma professora protestante de teologia. E noutro local, que Jung diz também, eu venho de uma tradição xamanista, budista, confuciana, taoísta e também cristã. 5.000 anos de xamanismo, 2.000 anos de taoísmo, 2.000 anos de budismo, 700 anos de confucionismo e, na verdade, apenas 100 anos de protestantismo. E ela diz, eu olho para o Buda, ele tinha 80 anos de idade e, portanto, eu acho que sou muito nova. Jesus morreu quando tinha 33 anos. Talvez devemos considerar que Jesus era ainda muito jovem para compreender certas coisas quando ele morreu. E isto é o protestantismo a falar. Ela fala numa trindade de deuses. Budismo, confucionismo e cristianismo. Ela também falou no encontro do Concílio Mundial das Igrejas em Harare, em 1998, e reparem o que ela disse. Ela testemunhar sobre Jesus Cristo a outra pessoa é um ato de violência. E quando alguém lhe diz que Jesus disse que era o único caminho, ela diz, Jesus com certeza que estava errado. Porquê é que será um ato de violência fazer isto? Porque é contra os direitos humanos. Porque eu não posso dizer a ninguém que a sua religião é inferior à minha. As pessoas que dizem isso são aqueles cristofascistas, aqueles extremistas perigosos que são cheios de ódio. Sabem que muitos dos líderes religiosos, na verdade, são maçons? Norman Vincent Peale era um maçom do 33º grau. Ele admitia publicamente que era um maçom. E Billy Graham diz que este senhor, Norman Vincent Peale, era o seu mentor. E, portanto, temos as citações onde ele diz isso. Temos alguns sites de internet para vocês consultarem. Diz que Billy Graham também tem o 33º grau. Norman Vincent Peale, já vimos. Robert Schuller, Oral Roberts. E todos os fundadores dos Mormons e das Testemunhas de Jeová, todos eles tinham esta distinção da maçonaria. Costuma-se dizer, um ditado inglês, que só se sabe se o pudim é bom quando se come. E, portanto, vamos comer um bocadinho disto. Existe um órgão das Nações Unidas que se chama o Templo do Conhecimento ou do Entendimento. E eles têm uma newsletter, uma revista periódica. Eles dizem, não é conversão, é comunhão que é necessária. Não é conversão. Este senhor é o Robert Schuller. Programa de televisão, portanto, este é o homem que faz um programa de televisão que se chama A Hora do Poder. Ele é hoje o pregador protestante de televisão mais famoso. Ele representa o grupo não carismático. Ele diz, tentem a visualização. E lembrem-se que dissemos que ele é um maçom do 33º grau. Em que é que acreditam estes homens? Que eles são Deus. Muito bem. Aqui temos o seu palácio, chama-se o Palácio de Cristal. O Papa abençoou os planos para a construção desta igreja. Temos aqui o seu filho, que agora está a receber o poder de seu. E ele diz, tu não te esqueças que Deus te ama com este tipo de voz. Vamos ver como é que é a teologia deste homem. Ele diz que o grande problema da igreja, na verdade, é que teve uma teologia muito centrada em Deus durante muitos anos. Quando ele precisa de a igreja precisa de uma teologia centrada no homem. Isto é, humanismo, mais uma vez. Ele diz, nós na verdade não somos maus, nós apenas estamos mal informados de quão bons nós somos. Diz que é um insulto chamar alguém um pecador. E diz que Jesus tinha autoestima. Quando disse, se eu for levantado, atrairei todos os homens a mim.
E, portanto, ele estava realmente muito cheio de ego, cheio do seu próprio ego. Mas o mais importante que temos de notar aqui é que realmente o mundo tinha uma teologia muito centrada em Deus, quando nós precisamos de uma teologia centrada no homem. Lembrem-se desta frase, porque esta é a forma mais subtil do panteísmo. E isto não é apenas perigoso para as pessoas que estão lá fora, mas esta é, na verdade, a teologia mais perigosa também para o nosso próprio círculo. Deixem-me mostrar-vos porquê. A posição oficial do Vaticano, o ponto principal da sua doutrina, é o homem. Mais uma vez, o documento do Concílio do Vaticano II é o homem, o próprio homem que tem de ser salvo, é a humanidade que tem de ser renovada, e, portanto, é o homem que é a chave desta discussão, o homem considerado na sua plenitude e na sua totalidade, com corpo, mente, coração, consciência, mente e vontade. Esta é a razão porque o Sinédrio, ou Sínodo Sagrado, quando proclamou o destino nobre do homem, afirmando que havia um elemento divino no próprio homem, se oferece para cooperar de forma sem reservas com a humanidade para criar um sentimento de fraternidade que corresponda ao seu próprio destino, ao destino da humanidade. Isto é panteísmo. E isto é, na verdade, o ideal do Concílio Vaticano II, o que se deve atingir para todo o protestantismo. Portanto, adventistas, tenham cuidado. Isto é a teologia do diabo. Vamos continuar. Temos aqui uma entrevista que foi feita a este Robert Schuller. Como é que podem dizer que a cruz pode, de alguma maneira, santificar este egotismo? E depois este entrevistador menciona uma série de textos bíblicos onde diz que realmente Deus condena o orgulho. E diz, por exemplo, que nos últimos dias haverão pessoas que vão ser amantes de si próprios. E Schuller responde e diz, olha, eu espero que você não ensine esse tipo de coisas. Aqui ele diz, nesta citação, que a pior coisa que se pode fazer é tornar as pessoas conscientes da sua natureza perdida e natureza pecaminosa. Se não demonstrarem que eles estão em pecado, assim eles não precisam de um Salvador. O que é que diz a Bíblia acerca disto? Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado. É falar da justiça, é falar do julgamento. E, portanto, este homem está a falar diretamente contra o Espírito Santo. Ele diz que se deve repetir muitas vezes as palavras eu sou, eu sou. E reparem, estamos a falar do pregador protestante de mais sucesso na televisão. E diz que devemos ter uma imagem positiva de nós próprios. E ele diz, finalmente, que podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que é Deus. Será que ele está a falar como um maçom? Sim ou não? Sim, claramente. Quem é que está a apoiar este homem? Leiam o que é que diz ali. O Dr. Schuller tem um ministério fantástico, escrito por Billy Graham. Estes senhores, na verdade, são lobos em vestes de cordeiro. Quem é que ele treinou? Este senhor, a quem é que ele ensinou? Bill Hybels foi um seu discípulo. Esta é a página de internet de Robert Schuller. Ele aqui está numa fotografia ensinando pastores. E ele treinou estas duas pessoas, Bill Hybels e o Rick Warren, eram os seus alunos. Eu não sei se sabem o que é que isto significa. Já ouviram falar do movimento que é a igreja cheia de sentido, vida cheia de sentido, 40 dias para dar sentido à vossa vida? Em algumas conferências e mesmo na nossa igreja há muitos pastores que estão a receber estes livros como estudo, como material que eles devem estudar. Eles estão a beber estes ensinamentos diretamente de um luciferiano e de uma ação do 33º grau. Robert Schuller diz que ele sentia-se bastante atraído ao Papa João Paulo II, porque o Papa chamou a atenção do mundo para a necessidade de reconhecer a dignidade do ser humano. Ou seja, o exaltar o homem como divino e, mais uma vez, panteísmo. E ele diz, eu fui a primeira pessoa a conseguir realmente ter crescimento a sério da igreja americana. Depois veio Hybels, eu penso nele como se fosse meu filho. Eu tenho muito orgulho nele. Hybels é fundador do sistema ou da igreja. O método Willow Creek é um novo método para ser uma igreja, fazer igrejas. E é um método que está a ser aplicado também